Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, né? Nesse período difícil que a gente está vivendo. Vamos dar continuidade aqui, gente, a nossos encontros virtuais, né? Através das videoaulas. E agora a gente vai relembrar alguns conteúdos, né? Alguns conteúdos que a gente já estudou. E o primeiro deles é a lei de Coulomb. Então, só relembrando, gente, quando a gente estudou a parte de cargas elétricas, a gente viu lá que cargas de mesmo sinal elas se repelem e cargas de sinais contrários elas se atraem. Ou seja, se eu tenho duas cargas positivas, elas vão se repelir porque tem o mesmo sinal. Se eu tenho uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair, sinais contrários. E dessa forma, gente, um físico francês chamado Charles Coulomb, ele deu uma ênfase nessa lei, que é basicamente a interação dessas cargas, né? Quando ele estava estudando sobre essas cargas, ele via que essas cargas, além de ter essa repulsão ou atração, elas também tinham uma interação entre elas. E é bem interessante que a gente fala de interação, a gente se refere à força elétrica, né? E a força elétrica ela pode ser repulsiva ou atrativa. Vamos ver uma imagem agora para a gente entender melhor. Então aqui ó, a gente tem uma imagem do módulo onde representa a força elétrica repulsiva e atrativa. Observem aqui, ó, na interação delas, cargas de mesmo sinal, a força resultante delas será uma força de repulsão, onde eu tenho aqui Q1 e Q2, cargas positivas, e a força delas será de repulsão, né? Elas estão separadas por uma distância d. Já a força elétrica atrativa, observem que elas possuem sinais contrários, então, logo, a força entre elas será de atração. Então aqui, ó, gente, a força elétrica ela fica da seguinte forma. Eu tenho aqui Fe, né? Essa parte aqui de F ou Fe, isso varia muito de autor para autor, né? Tem módulos tem livros que tem o F, apenas o F, o Fe. Então aqui a força elétrica ela vai ser o K, né, que é a constante eletrostática, que no vácuo tem um valor de 9 vezes 10 a nona. A gente vai fazer as legendas aqui. Então esse é o K que multiplica o módulo da carga 1, que multiplica o módulo da carga 2, tudo isso separado por uma distância d ao quadrado. E executando aqui nossa legenda, né, que a gente sempre faz, temos aí Fe, que é a força elétrica, temos o K, que é a constante eletrostática no vácuo, né, que equivale a aproximadamente 9 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Essa unidade chega até a assustar um pouquinho, né? Mas aqui no cálculo mesmo a gente não vai se desesperar, né? Que a gente vai colocar a unidade final aqui, que no caso vai ser a da força. Temos o Q1, é carga elétrica, né? Ou o Q aqui, né? Porque são duas cargas. A gente pode colocar o Q de carga elétrica.
Q2 também é carga elétrica, mas vamos só... Isso também aqui é carga elétrica. E o D é a distância entre essas cargas. Então, o D, essa é a distância entre as cargas. Então aqui, gente, quando a gente vai calcular a força elétrica, ela observa o seguinte, ó, como está em módulo aqui, independente do sinal, né? Se estiver negativo vai ficar positivo. E a gente vai observar se ela é de atração ou repulsão de acordo com o sinal das cargas, né? Aqui o resultado vai ser sempre um resultado positivo, né? Porque a gente está em módulo aqui. A gente só vai observar no final se a força resultante é de atração ou de repulsão. Então aqui, ó, turma, o próximo assunto que a gente vai relembrar é o de campo elétrico. Então, a definição de campo elétrico, gente, a gente pode definir ele como um agente responsável pela ação da força elétrica sobre as cargas elétricas, né? Que no caso aí é o campo de força gerado através das cargas elétricas. Tem um detalhe importante aí, gente, que o campo ele é gerado, né? Que assim toda carga ela gera um campo elétrico. E dando sequência aí, gente, vamos observar agora como é que fica o vetor campo elétrico. E o vetor campo elétrico, né, o seu módulo, da seguinte forma. Vai ser igual a força elétrica dividido por Q. Que seria aí uma carga de prova. E a unidade no sistema internacional, a gente tem duas unidades aí nessa questão. Nós temos newtons por coulomb, né? Que essa unidade aqui é do MKS, e do SI, vou colocar aqui, ó, MKS, e do sistema SI, ele é dado em volts por metro. Volts por metro. Isso no sistema SI, né, que é o Sistema Internacional de Unidades. E agora vamos observar como é que fica o campo elétrico gerado por uma carga. Nós temos aí que o campo elétrico vai ser igual ao K, que multiplica o módulo da carga, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Como a gente já fez legenda na parte de força, a diferença aqui da fórmula, né, para de força elétrica é que aqui a gente só trabalha com uma carga. Como a gente só trabalha com a carga, nesse caso aqui a distância, o D, vai ser da carga até o ponto que eu quero calcular o campo elétrico. Lembrando que toda carga ela gera um campo. Então, minha distância vai ser da carga até onde eu quero calcular